Ficamos pensando na tal fotografia, aquela que ainda falta na nossa alegria. De olhos fechados desenhamos o cenário, a luz perfeita vira nosso relicário. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu vou até pedir para a galera da edição deixar escrito em caixa alta aqui. Tá? Isso aí pode ir de contra muito influenciador. Beleza. Nenhuma lente permite uma qualidade máxima. Quando eu falo em qualidade, eu falo de desfoque e de nitidez, fotografando na abertura máxima. Nenhuma lente. Aí vão ter os influenciadores que vão falar: eu comprei a lente Arte da Sigma, que realmente é incrível, e ela consegue. Desculpa, se o seu influenciador fala isso, ele precisa ler os livros de Ansel Adams e conversar com o professor de física. E se ele ainda vai insistir nisso, ele tem que explicar fisicamente de onde que ele consegue tirar isso, porque não existe. Existe um consenso entre fotógrafos antigos que mostra que o ponto doce das lentes, o que seria o ponto doce? É o máximo de nitidez que nós obtemos com uma lente. Tá? Se dá fechando de 2 a 3 pontos em relação à abertura máxima. Ou seja, vou dar um exemplo prático aqui, que pode ser que alguns de vocês pensam assim: ué, mas ele não falou 2 a 3 pontos? E já vou explicar por quê. Se você tem uma lente 1.8, você vai ter uma qualidade máxima dela, começando assim, aceitável eu diria, começando com entre 2.8 e 4. É uma abertura que eu chamaria de abertura de trabalho, para você ter um desfoque seletivo bonito e uma nitidez muito boa. O que seria isso? Eu tenho um desfoque seletivo bonito, interessante, e tem uma nitidez que eu observo nitidamente aqueles elementos no rosto que eu pretendo mostrar. Mas há um consenso também que a máxima nitidez na grande maioria das lentes se dá entre 5.6 e 8 de abertura. Agora eu vou voltar, que algumas pessoas vão ficar coçando a orelha falando: mas ele não falou que fecha entre 2 e 3 pontos? E falou que uma 1.8 fechada entre 2 e 3 pontos seria algo entre 2.8 e 4? Entre 2 e 3 pontos seria algo entre 2 e 2.8. Não. Qual o grande problema aí? Quem começou já nas digitais ou então nas analógicas high-tech da época, que tinham o diafragma com um dial de controle fora do corpo da lente, e esse mesmo diafragma permitia que você clicasse ali fechando em terços e não pontos cheios, tá? Então eu já peguei câmeras analógicas que permitiam fechar de meio ponto, que permitia só o ponto fechado, que seria, por exemplo, entre 2.8 e 4, entre 4 e 5, 6, ou que permitiam de terço em terço, no caso das mais recentes, já na transição para digital. Então, o que seria de terço em terço? Seria, por exemplo, eu estou com 4, então entre 4 e 5.6, eu vou ter 4.5 e 5 e 5.6. Certo? Claro que tem uma pequena variação, mas a grosso modo é alguma coisa próximo disso. Tem uma pequena variação conforme marca, fabricante, o clique exato ou não no anel de diafragma da lente. Às vezes tem um atrasozinho, um avançozinho, que mostra como uma abertura ou mostra como outra. Eu já vi, dependendo da câmera ou da lente, aparecer 6.4, 6.5 e aparecer 6.3, estando na mesma abertura. Então é uma folga, uma variável. Então, entendido isso, acredito que esteja entendido, um ponto de diafragma é você dar 3 cliques, são 3 terços. Tá? Então entre 2.8, um ponto seria 4. Você dá 3 cliques, vai ver que vai chegar em 4, aquilo ali é um ponto. Certo? Então agora vem aquela pergunta que não quer calar, que eu já ouvi tantas vezes, que as pessoas estão tão habituadas a acompanhar aquelas pessoas que falam muito bem, influenciam e tal nas redes, mas pegam receitas de bolo e às vezes não sabem como explicar fisicamente como aquilo funciona. A pergunta é: poxa, mas para eu ter a máxima qualidade eu não vou ter o nível de desfoque bonito que eu quero? Nós temos uma resposta cruel. A resposta é: depende. Qual o segredo de Tostines? Eu não sei nem se eu devia usar isso aqui, mas tudo bem. Tostines não está pagando nada. Se você está usando a distância focal correta, você vai ter um desfoque muito bonito. Tá? Talvez até superior a esses que você... Superior em termos de beleza, buquê, depois eu explico o que é isso. É tanta coisa pra gente falar e fazer um vídeo mais intermediário, né? Prometo que eu vou fazer uns vídeos assim, arroz com feijão, passo a passo, mas não prometo que eles serão soltos na sequência, porque afinal somos fotoloucos. Existe a possibilidade, sim, de você obter um desfoque muito bonito com uma lente de kit. Você não precisa comprar uma lente que custa os olhos da cara para ter um desfoque bonito. Você precisa aprender como usar corretamente.
Ponto. A lente 18-55 está longe de ser melhor para isso, mas se você pôde investir um pouco mais e pegar no seu kit uma 24-85, por exemplo, da Nikon, uma 24-120, eu vou falar muito da Nikon porque é a plataforma que eu uso, tá? Então vocês façam a transposição para Canon, para Sony e afins. Ou uma lente 18-105, 18-135, 18-140 da Nikon. Com todas essas, vocês conseguem fazer praticamente qualquer tipo de trabalho. Ah, mas é muito escuro, eu não consigo fotografar em ambiente pouco iluminado. Consegue. Hoje, essas câmeras têm a possibilidade de você jogar um ISO lá em cima com ruído mínimo, fica muito bom. Consegue sim. Eu tenho um outro propósito de vida, que é ganhar dinheiro com o que eu tenho e não gastar todo centavo que eu ganho com coisas mais high-tech que provavelmente eu nunca vou precisar usar. Tá? Cada um pensa de um jeito, eu penso assim. O que seria o ideal? Como seria a forma, entre aspas, correta de se fazer? Não é que existe forma correta, existem formas que você vai ter um melhor desempenho do seu equipamento. Tá? E tendo um resultado muito melhor já no clique, sem precisar ficar simulando acabamentos, não sei como que a gente pode chamar, simulando cenas que são irreais. Eu, por exemplo, sinceramente, é muito difícil você me mostrar um desfoque seletivo feito em pós-produção que me convença. Eu acho artificial quase tudo. Tá? O cara tem que ser muito bom. Não é muito melhor você aprender a fazer já e clicar e já sabe do jeito que você quer? Qual seria o ideal? Para retrato ou book, mas principalmente para retrato, seriam as clássicas. 85, 105, 135, alguma coisa nessa linha. Eu gosto de usar a minha lente 70-200. Por quê? Eu tenho um range ali muito bom, que eu já ganho desfoque praticamente garantido e trabalho geralmente no range entre 100 e 200, tanto em estúdio quanto em externas. E aí vem o pulo do gato, tá? Que as câmeras semi-profissionais ou profissionais praticamente todas têm. É um botão, no caso da Nikon, eu vou mostrar aqui com a pontinha, é esse botão aqui, acredito que dê para ver nessa câmera aqui, é esse botão que nós chamamos de botão de previsão de profundidade de campo. Então, na abertura que você colocou a lente, na hora que você pressiona esse botão, observem aqui na lente, eu coloquei a cinquentinha de propósito para vocês verem o diafragma fechando, ela fecha o diafragma, tá? E com isso, possibilita que você, por dentro do visor, consiga ter uma noção do foco que você tem antes e depois daquilo que você está fotografando. Gente, eu coloquei a cinquentinha porque é mais visível o diafragma abrindo e fechando. Mas isso acontece com qualquer lente, tá? Antes que alguém pergunte, só funciona com a 50? Não, com qualquer lente, tá? Então isso é muito legal. Eu não tenho que ficar clicando e chutando, não está desfocado do jeito que eu queria, vou abrir um pouco mais e clico de novo e tal. Não, eu observo antes de dar o primeiro clique, faço o foco, aperto, fecha o diafragma e na sequência eu já vejo o foco que eu tenho antes e depois. Então eu tenho como antever tudo, eu tenho como planejar, não tem como contar com a sorte. Clique e olhe, clique e olhe, clique e olhe, será que deu, será que não deu? E na época do filme, como é que você ia fazer? Clicava, mandava revelar e não deu, deixa eu tentar assim agora. Fazia de 10 jeitos diferentes, acabava com o seu filme, escolhia melhor. Que medo, eu conheci um monte de fotógrafo assim. Mas enfim, esse é o primeiro caminho, para você chegar e ter uma pré-visualização do que você quer fazer. Mas tem um outro detalhe, opa, microfone, aí. Tem um outro detalhe que é muito bacana, que é o seguinte, o ideal, na verdade, seria, por exemplo, eu quero um nível X de desfoque seletivo. Mas eu sei que eu também quero nitidez, ou seja, eu vou trabalhar com 4 de abertura, por exemplo, na minha lente 105, na minha lente 85, 4 tá legalzinho, talvez não seja o ideal, talvez eu vá para 5, 6, mas vamos estipular 4, mais ou menos. E eu afiro nesse botão de previsão de profundidade de campo para ver se é o que eu quero, beleza. Se eu estou usando uma lente 105, vamos dizer que eu esteja usando 5.6, tá? Só para facilitar a linha de raciocínio. A 105 eu tenho uma angulação de visão pela metade do que eu teria com uma 50. Digamos que eu esteja usando uma 50mm e queira fazer um retrato. Estou pegando ali da cintura para cima. Estou quase colando no modelo. Tem duas desvantagens. A primeira, que dependendo... Opa, derrubei o zero. A primeira que dependendo da luz que eu estiver usando, eu estou chegando muito próximo e eu posso interferir na luz que chega no modelo ou na modelo. Tá? Eu posso absorver, posso projetar uma leve sombra, diminuir a intensidade da luz que chega lá. E o segundo problema é esse que eu já tinha mencionado, que eu não tenho esse nível de vamos dizer, achatamento do plano de fundo, ou seja, que eu deixo os modelos mais esbeltos, é extremamente desejável, que eu teria como 85, 105, 135, alguma coisa assim. E a terceira coisa é a questão realmente do desfoque seletivo. Então, se eu estou usando uma 105 ao invés de uma 50, eu estou conseguindo o mesmo enquadramento
no dobro da distância, aproximadamente, certo? Porque aproxima 2 vezes. E usando em 5.6, numa lente que já achata um pouco, ou seja, ela já tem menos profundidade de campo, eu vou chegar aí num nível de desfoque seletivo bonito, semelhante ao que eu conseguiria com 2.8, por exemplo, numa 50, só que com muito mais nitidez. Tá? Uma quantidade significativa a mais de nitidez. Tá certo que eu estou trabalhando com 2 pontos e 2 pontos a mais, né? 2.8 no caso de uma 50 1.8 e 5.6 no caso de uma 105 2.8, por exemplo. O correto, entre aspas, seria você trabalhar distâncias focais mais longas para fazer retratos, para fazer ensaios externos, como os fotógrafos antigos sempre fizeram. Essa turma nova que descobre assim as maravilhas da 35, da 50, das aberturas grandes e se empolgam sem estudar um Ansel Adams, sem estudar os grandes nomes. O grande Thales Trigo, que é um professor sensacional, recomendo a todos, o curso dele é fantástico. Ele escreveu alguns artigos na mesma época que eu, para a editora Fotos e tal, a gente teve umas oportunidades bacanas de conversar, visitei a escola dele em São Paulo. Então assim, não adianta você fazer uma coisa empiricamente, achar bonita e replicar aquilo como sendo certo. Pode até ser bastante para você achar que aquilo foi legal, que te atendeu, mas você pregar categoricamente que aquilo é o certo, que é o melhor, é melhor estudar um pouco mais primeiro. Nem eu sei o que é o certo, o que é o melhor, eu estou tentando e vou aceitando sugestões. Não sei mesmo, tem gente que sabe muito, muito mais que eu. Mas aquilo que eu não sei, eu procuro dizer que eu não sei, que eu vou pesquisar e vou pegar 2, 3 opiniões e vou mostrar aqui. A meu ver, você não vai conseguir uma nitidez adequada, sem que seja potencializada de forma artificial, de pós-produção ou edição, como queiram chamar. Se você não fechar o diafragma, de preferência, você não vai conseguir um desfoque seletivo muito natural, se você, e com nitidez nos pontos que interessam, se você não usar distâncias focais mais longas. Ah, vou ter que gastar mais. Vai, gente. Pode ser necessário, mas é por uma boa causa. Galera, agora vamos falar daquele momento em que nós poderíamos até estar falando do View Metal, mas eu não estou cobrando nem um centavo por aqui ainda. Quem sabe um dia. Mas não é a intenção. A intenção é compartilhar material de qualidade, gratuito, ler o que vocês desejam que seja abordado aqui. Se você tiver vergonha, faça como alguns fizeram, não querendo se expor, e mandem em privado, que eu respondo assim que possível, e nós avaliamos a possibilidade de uma pauta nova. Eu sei que o ideal nesse momento seria que eu tivesse usado uma modelo real e uma locação muito bacana, até para confrontar uma foto feita de um jeito, de outro e tal. Está nos planos, a vida está bastante corrida, que nós temos outras atividades, mas isso daqui é um sonho muito antigo que está sendo realizado agora e com a ajuda de vocês. E nós temos uma meta inicial, que é uma meta até muito modesta. Nós precisamos atingir 1000 inscritos, precisamos que vocês compartilhem, curtam, se inscrevam, deem um joinha. Se não gostar, dá o dislike também, legal, tudo isso conta para o algoritmo. Mas nós precisamos desses 1000 inscritos, porque nós temos promessas de apoio que podem ajudar a custear despesas com modelo, maquiadora, produtora, e a gente fazer um trabalho mais bacana. Tá? Vamos lá, vamos chegar nos 1000 inscritos. Eu sei que a coisa está ainda engatinhando, mas eu estou muito satisfeito com os resultados. Agradeço a vocês, agradeço a paciência de vocês, a companhia de vocês, também do Zé, da Maria. Aquele ali ainda não tem nome, se alguém quiser citar um nome, assim, sugerir um nome, estamos aí. A mãozinha todo mundo conhece, acredito. E é isso. Obrigado mesmo, até a próxima. Escolhemos a lente no calor da energia. O ISO sussurra segredos no ouvido. Na câmera, sonhos querem ser vividos. Somos loucos por momentos roubados. Cada clique um pedaço do passado. Entre sombras e brilhos costuramos memória num flash. Criamos nossa própria história.